Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Aqui sou Jackson Pereira Júnior. Em todos os domingos estamos aqui às 9 horas, sempre com uma pauta interessante sobre negócios, sobre inovação, enfim, sobre gestão empresarial, sobre empreendedorismo. Tudo que você, meu telespectador, precisa saber para, além de se atualizar do contexto do mundo dos negócios, né? Da transição aí tecnológica, enfim, de gestão, porque o tempo passa e a forma de gerir negócios também muda. E, do mesma forma que isso, os mundos dos negócios mudam, a tecnologia também avança. Do mesmo jeito que avança, vem outras necessidades. É a mesma coisa de falarmos de desenvolvimento econômico sem falarmos de abertura de rodovias, de estradas. Desenvolvimento econômico nunca vai acontecer. E hoje eu trago uma pauta muito interessante para você, que é um assunto que tem sido debatido esse ano internacionalmente, que é uma palavra que você já deve ter ouvido: data center. Data center são mega estruturas para processamento, armazenamento de dados, que o Brasil tem uma carência muito grande, inclusive recente aí para algumas disputas de tarifas, né? Levou-se até a dúvida se isso poderia atingir, né, a nossa economia, proibindo as empresas locais de poderem acessar seus dados e alguns nos data centers que estão mundo afora. Meu convidado de hoje é MacDowell Trigueiro Filho. Mac, como meu amigo, Mac, como eu costumo chamar, é um competente advogado, presidente da Comissão de Data Centers e Cidades Inteligentes da OAB Ceará, vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, da UFC. E esse ano assumiu um grande desafio, que eu tenho certeza que terá êxito, que foi assumir a missão de ser secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico de Calcaia, que é uma cidade da região metropolitana de Fortaleza, com um potencial econômico muito grande, mas eu já digo, inexplorado. Mac, seja bem-vindo. Bom dia, Jackson. Bom dia, telespectadores do Economic News, a quem eu volto com muito prazer. Jackson, a gente está sempre falando, trocando ideias, né, de economia. Parabéns pelo programa, Jackson. Seu programa hoje é referência no Nordeste, tá? Então, fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma aqui, trocar ideias com os telespectadores e com você, meu amigo de longas datas, né? Estou à disposição. Nosso programa é transmitido para você, nosso telespectador, através do canal do YouTube do Economic News Brasil, que lá você vai poder conferir todas as edições do Diálogo Empreendedor e outros conteúdos que lá também são disponibilizados, como os nossos vídeos de destaques da semana, entre outros, e também através da nossa TV União, em sinal aberto para Fortaleza, Brasília, Rio Branco, pela Claro TV. Então aí é um canhão de audiência. Bom, aqui eu queria começar aí falando sobre esse fato recente da sua posse na Comissão de Data Centers e Cidades Inteligentes da OAB Ceará. Primeiramente, parabenizo a minha amiga Cristiane Leitão, por presidente da OAB, por essa iniciativa de, primeiro, lhe convidar, e segundo, por criar essa comissão. Bem, eu não poderia. Isso é um processo, né, Jacques? Eu já venho estudando conectividade de cidades, data centers, há pelo menos 5 anos após a Covid, né? Fiz um pós-doutorado
tive como professor visitante em E você é um Stanford. investidor da área de tecnologia que eu acompanho. Também. Lá atrás, você se recorda, nós em entrevistas, eu ganhei um prêmio de Memória. empreendedor digital do ano com minha memória, enfim, já atuo nessa área e tenho pesquisado, estudado já há um tempo, principalmente a parte de conectividade de cidades, que é o futuro, né, os data centers. Então, a Cristiane, em público, eu agradeço a visão inovadora que a OAB está tendo, né, com a mulher presidente. A Cristiane é uma pessoa que está ali todo dia, está atento, e eu tenho certeza que essa comissão vai ajudar muito a esclarecer, a colocar nesse novo âmbito de mercado jurídico, digamos assim, e esclarecer para alguns advogados os caminhos que o direito vai se posicionar perante tantas novas tecnologias. Também aproveitar o espaço para agradecer a visão do nosso prefeito Naumi. Naumi tem nos apoiado incansavelmente nesse projeto lá. Ele criou essa secretaria após assumir a gestão em Calcaia. Então, a minha secretaria foi a última a ser criada. Ele me fez o convite, eu aceitei. É um grande desafio. A gente tem lá um desafio sob o comando do prefeito Naumi e dos outros secretários que nos ajudam a transformar Calcaia numa cidade do futuro, numa cidade conectada, numa cidade que vai abraçar e vai receber o maior data center da América Latina. E, por fim, agradecer também a minha Universidade Federal do Ceará, em nome do reitor Custódio. Custódio me convidou, Jacques, para ser o coordenador também do centro, um dos coordenadores, que eu cria tem mais de um coordenador, somos cinco, do que é o Centro de Referência em Inteligência Artificial da UFC. Então, eu também recebi esse convite do reitor, e então, que é outra pessoa que tem procurado colocar a universidade na vanguarda, né? Então, essas três pessoas juntas foram importantes nesse reconhecimento e levar nossa trajetória para pesquisar e tentar ajudar o que a gente estudou, né? E essa reversão dos nossos estudos, dos nossos esforços para a sociedade, para a economia digital que está aí posta. Bom, eu queria começar falando aqui sobre essa conjuntura sobre o assunto dos data centers, né? Tivemos esse ano, já vem crescendo desde o ano passado, mas esse ano uma explosão da inteligência artificial. É, a OpenAI com a ChatGPT foi a que largou na frente, né, no mundo todo, mas esse ano, nos últimos 8 meses aí, várias plataformas avançaram bastante. O próprio Google lançou a sua Gemini, entre outras, né? Teve a Perplexity que lançou agora, teve o próprio Elon Musk também lançou a dele, né? Entre outras que vem surgindo. A necessidade de ampliação desses investimentos nos data centers foi só em função da inteligência artificial, Mark? Excelente pergunta, Jacques. Eu acho que é muito importante que o telespectador compreenda a dimensão e o momento que nós estamos vivendo no mundo. Esse ponto de inflexão tecnológica que eu costumo dizer que 2025 vai ser um ano de inflexão mundial com relação à transição energética e transição da inteligência artificial. Se vocês, a semana passada, foi lançado um computador quântico, né, que vai processar dados numa velocidade inimaginável. E até então, para você ter ideia, já que esse computador ele pode antecipar e muito a feição de vacinas e novas descobertas, e novos programas e novas IAs, enfim, né? Mas, especialmente a inteligência artificial generativa, que é que você está falando, que DeepSeek, ChatGPT, entre outras, ela cresceu bastante, tá? Para você ter uma ideia, há algumas estatísticas que dizem que Max, cada inclusive, pessoa. existe a gerativa e a regenerativa, né? Também, também. Cada pessoa, ela gera aproximadamente 1,7 megabytes de dados pessoal por segundo. E a cada dia, aproximadamente, esse dado é um dado muito flutuante, aqui é um dado genérico, eu diria assim, aproximadamente 1 milhão de pessoas no mundo
começam a usar alguma inteligência artificial generativa. Para o nosso espectador, telespectador, para ficar mais didático, é como se cada dia 1 milhão de novas pessoas passam a usar o chat GPT. E o chat GPT é o melhor exemplo aqui para dizer, para explicar para o telespectador, porque ele é uma IA, Foi quem a necessidade. popularizou, vamos dizer assim, né? Exatamente. Existem outras IAs, que fique claro, mas ele exemplifica muito bem para que a gente explique, porque eu acho que o que a sua pergunta inicial ela é muito importante, né? Por que todo mundo está correndo para montar data center? Eu acho que a grande questão é essa. O que é um data center? Por que essa necessidade cada vez maior? E quanto mais data centers se montarem, não se sabe ainda se vai ser suficiente para albergar e processar toda a quantidade de dados que crescem vertiginosamente o uso da IA e que são necessários serem processados dentro de um data center. Então, para explicar, Jacques, primeiro, eu acho que é importante que o telespectador entenda o que é um data center. Né? Um data center nada mais é do que um grande armazenador e processador de dados, certo? Um exemplo que eu costumo dar, se alguém faz uma pergunta, e aí eu vou voltar ao chat GPT. Por exemplo, quem é Jackson Pereira, seu pai, seu saudoso pai, nosso deputado federal, que partiu tão cedo que eu tive o prazer de conhecê-lo. Mas se eu colocar lá no chat GPT, quem foi Jackson Pereira, em questão de milésimo de segundo, na velocidade da luz, aquilo vai para algum data center no Brasil ou no mundo, vou já falar mais ou menos percentualmente quantos dados são processados no Brasil e quantos são processados lá fora. Aquilo vai na parte que está armazenada alguns dados, onde ele vai puxar o currículo do deputado Jackson e ele vai depois processar a resposta e fazer uma devolutiva, isso em segundos. Se a gente fizer isso agora aqui para o telespectador, isso vai demorar 3 segundos no máximo, que é exatamente para armazenar e processar e dar devolutiva. Então, você imagina que a cada dia 1 milhão de pessoas está usando diariamente o chat GPT. Então, a necessidade, a avalanche de necessidade de se processar dados e com base em dados armazenados. Quando você faz um exemplo mais simples, faz uma transferência num banco, no Itaú, no Bradesco, algum data center vai lá no teu saldo, busca o saldo, diminui, processa e transfere o dinheiro. E aí, vamos supor, se for Pix, e aí nós temos no Pix, recentemente, o Trump, houve quase uma guerra da questão da soberania nacional, porque nós temos a melhor tecnologia de transferência de dinheiro do mundo, que é o Pix. Aí teve recentemente também a questão do BRICS e tal, essas questões. Mas voltando ao que interessa aqui para a nossa conversa hoje. Então, o data center é um grande armazenador e processador de dados, certo? E aí você poderia perguntar, por que Calcaia? Por que... Não, não, eu quero colocar também para o nosso telespectador uma outra visão que ele já pode ter escutado falar, com certeza, que são as famosas nuvens. Quando você A fala, nuvem telespectador, quando se fala em armazenamento em nuvem, não adianta olhar para cima, que você não vai ver nada. O armazenamento em nuvem, ele é no chão. Ele é aonde? Num data no center. data center. Exatamente. Um grande, eu diria assim, um grande outro exemplo bom para quem, por exemplo, mexe com Bitcoin, né? O Bitcoin, quando ele está sendo minerado, que são vários cálculos que Ele são gasta feitos, muito. ele gasta muita energia, né? Aquilo é feito em um processador, um pequeníssimo data center. As pessoas compram computadores para poder minerar e deixar lá o dia todo processando. Mas você imagina a quantidade Aí eu vou te dar um outro exemplo ainda mais didático para o telespectador, que eu acho que esse vai. Eu te faço uma pergunta antes desse exemplo. Você tem alguma dúvida, Jackson, que em 5 anos ou menos teremos vários carros autônomos circulando em Fortaleza ou no Não, Brasil? não. Você tem alguma dúvida que em 10 anos ou menos? Eu sempre gosto de Não é nem não na ter rua, voando. pronto. Eu também. Eu não gosto de ser um Elon Musk, né? Que ele já adianta. Mas em 10 anos, você tem alguma dúvida que alguns robôs vão estar servindo a gente aqui água, café, lavando louça, com serviços domésticos e os serviços, inclusive, e os robôs vão estar decidindo processo de empresas, vão ser CEO em empresas. Aí Isso não há você já está dúvida. entrando aí já na internet das coisas.
Exatamente, que usa o que, Jackson? Inteligência artificial. Já é o segundo tipo de inteligência artificial. Mas em se tratando de inteligência artificial, quem processa a inteligência artificial são os Data centers. data centers. Então, além de chat GPT, além de operações mais complexas, além de internet das coisas, tudo isso vai precisar de processar dados. Quando eu estava lá no Vale do Silício, os robôs eles têm mais ou menos dois chips, Jackson. O chip para movimentos autônomos, levantar braço, esse não precisa processar. É como se, numa comparação, no meu telefone celular, eu tenho lá uma máquina. Aquela máquina, quando eu coloco 2 vezes 2 igual a 4, aquilo eu não estou processando dados, porque aquilo já é um programa que está dentro do celular. O meu celular não precisa de data center para eu fazer uma operação numa máquina de calcular, tá? Para eu bater uma foto. Mas para eu publicar a foto no Instagram, para eu publicar no TikTok, eu preciso processar, eu preciso de data center. O Subir para robô, voltando ao exemplo do robô, o robô ele tem um chip de movimentos básicos que não precisa. E tem um outro termo muito bem usado, que é o de machine learning, que é o de aprendizado de conectividade. máquina. Isso. E aí ele vai precisar de conectividade para quê? Para o robô ele aprender e ter o machine learning, ele vai precisar processar dados se você, por exemplo, der um comando, me sirvam a água. E aí, esse segundo chip, ele é processado no data center, na velocidade da luz, por isso, e cada vez mais essa velocidade é menor, de formas que a resposta é imediata, tá certo? Carro autônomo tem um chip básico de localização, mas para ele não bater no outro carro, ele precisa que esteja tudo conectado e ele saiba para evitar com o GPS, com tudo, É. a Por colisão. exemplo, E aí eu preciso processar dados. Aí eu preciso de quê? De data por center. exemplo, o Tá meu carro, percebendo? Então, meu carro é pois não, semi-autônomo. cara. Meu carro é semi-autônomo. Ele tem uma internet nativa dele, né? Que ele se conecta. Então, ele já mede essa questão aí de não ter batido, essas coisas, né, e tal. Então, mas sempre ele tá lá o quê? O próprio sistema dele, ele já fica baixando atualizações do sistema. Exatamente, Isso exatamente. vem de onde, né? Vem de Vem uma... de um grande processador. É, Aí o que é que o governo brasileiro percebeu? Foi que o governo brasileiro percebeu recentemente, né? E ele criou uma política nacional de data centers. 40% desses dados processados apenas são processados no Brasil, 60% é fora, seja na Europa, seja na África, seja nos Estados Unidos, onde tem os maiores data centers, né? Então, e a política nacional de data centers, onde se criou, o presidente assinou agora no dia 17 desse mês, o Redata, né, que é um regime especial para data centers, onde ele vai dar isenção tributária para os data centers, vai normatizar isso, eles vão investir em torno de 5,2 bilhões de isenção fiscal para data center num primeiro momento. Então, por quê? Porque o governo percebeu que esse movimento é mundial e que, por uma questão até de soberania nacional, quanto mais eu processar os dados no Brasil, melhor, com mais segurança para a gente. Tu imagina que hoje só 40% desses dados processados de toda a inteligência artificial, que é uma progressão geométrica muito forte. Cada dia muitas pessoas passam a utilizar mais o chat GPT, vão precisar. Você deu o exemplo do carro voador, que vai precisar de muita inteligência artificial para não bater dentro de uma malha viária, uma malha aérea conectada, super, hiper conectada. Nós estamos vivenciando uma sociedade hiper conectada. Então, tudo isso vai precisar de data center. E eu diria que. Pois não, pode. Você eu ia queria, perguntar? inclusive, eu queria complementar, essa matéria, ela tá sobre essa política de investimento que você citou aí. Isso foi pauta do Economic News Brasil, vou mostrar, ó. Esse É prevê, o regime, o Redata, regime é, especial de data center. prevê o investimento de 2 trilhões em investimentos no Brasil. É isso mesmo, Marco? Não, vamos lá, vamos lá. 2 trilhões, eu acho que eles foram até tindo 2 trilhões de investimento das empresas que vão abrir data center e vão investir no Brasil. Por exemplo,
O Mega Data Center, perdão que a minha garganta está meio. O Mega Data Center que vai ser aberto em Calcaia, eles vão investir aproximadamente 150 bilhões, né? Na verdade, 175 mais 50 aí eu vou tirar, que já é muito dinheiro, para a questão do hidrogênio verde. Então, em torno de 125 bilhões. Um primeiro anúncio era de 50 bilhões. E aí a Casa dos Ventos veio, depois fez um vídeo e disse: não, nosso investimento total é 175, da qual uma planta de hidrogênio verde em torno de 50, 125, que são números que podem variar ou não, que vai gerar na construção 15 mil empregos nesse data center, e depois, na finalização, empregos altamente qualificados, em torno de 400, no máximo 500 empregos dentro do data center. Mas esses 2 trilhões é o que o governo, por exemplo, aí eu já atraí aqui 160, 175 para Calcaia, fora outros 2 por uma questão de confidencialidade, eu não posso lhe dizer, mas existem mais 2 outros data centers indo lá para Calcaia. Então, assim, cada data center que está entrando, eu vou colocar nessa conta do Sim, atração pois do é, por governo, isso que eu lhe plano de perguntei. 2 trilhões. É Mas 2 aí trilhões mesmo? no projeto de lei orçamentária, a isenção fiscal inicial que eles calculam é em torno de 5,2 bilhões. 2 trilhões mesmo. 2 trilhões mesmo. Porque, já é só você pensar, cada robô vai precisar processar dados, cada carro autônomo vai precisar processar dados, ok? E os nossos filhos, as pessoas cada vez mais estão usando inteligência artificial generativa, aqui, chat GPT, Se nós DeepSeek, olharmos nos últimos quem anos, vai décadas, processar se isso? nós olharmos nos últimos anos, décadas, eu não me lembro um setor que anunciou um investimento nessa magnitude no É o Brasil. maior do Nordeste, Jackson. É o maior da Não, não, história do não, estou Nordeste. falando no Brasil, de 2 Ah, trilhões. tá. Eu não Tá. lembro. Tá, eu costumo dizer, porque eu não sei se podem anunciar outro ainda maior no Brasil por conta do Redata, né? Que é esse regime especial de tributação. Mas aí nós tivemos muita sorte. E não só sorte, a gente também estava no lugar certo, no momento certo. Porque, não sei se você sabe, a nossa cidade, Fortaleza, ela é a mais próxima. E aí eu tenho que te contar a história dos cabos submarinos, É, perdão. por isso que eu ia te perguntar, por que que algumas cidades estão escolhendo Calcaia para instalar o data center? Boa, excelente pergunta, é bom que o telespectador compreenda. Vamos lá. Calcaia, dentro de Calcaia e São Gonçalo, existe uma coisa chamada ZPE, que é a Zona de Processamento de Processamento. Exportação, tá? Essa ZPE ela é bifurcada em 1.100 hectares, um pouco mais, né? Mas aproximadamente 1.100 hectares para a cidade de São Gonçalo do Amarante, onde o porto é sediado, apenas é sediado, mas o porto ele tem uma parte da área em São Gonçalo e a maior parte em Calcaia. E nós temos um pouco mais de 1.800 hectares de área de ZPE, que é a zona de processamento de exportação, que poderão receber os data centers com isenção total fiscal, desde que ela cumpra alguns requisitos. Quais sejam? O primeiro deles é que a energia seja limpa. Quais os tipos de energia limpa que existe? Energia solar, né? E a energia dos ventos. E logo, logo a energia do hidrogênio verde, que ainda não é uma realidade em fabricação, mas tem aí 2 projetos. Você tem também uma outra empresa, a Fortescue, que eu recebi lá em Calcaia, seus representantes. Também já tive 2 reuniões com os diretores da Casa dos Ventos. Então, assim, o que vem aí é realmente inimaginável, fora a quantidade imensa de empresas que dentro de um ecossistema digital que vai ser formado em torno de data centers e de hidrogênio verde. Então você tem ali a oxigenação de um ecossistema digital muito forte que vai gerar renda para Calcaia, né, e todo o entorno e Fortaleza. E aí você me pergunta, por que Calcaia? Primeiro ponto, pelo GPS. Segundo ponto, pela proximidade com os cabos submarinos. Então você tem 16 cabos submarinos chegando ali na Praia do Futuro, tá certo? 16 cabos submarinos chegando na Praia do Futuro. Cabos esses que interligam a Europa, a África e os Estados Unidos, tá certo? E você já tem ali na Praia do Futuro aproximadamente 7 data centers, bem menores do que o mega data center que vai para Calcaia, mas data centers de grande potencial, do BTG, o Lobster, o Angola Cabe e outros. Esses data centers, por que que eles estão ali na Praia do Futuro, onde se fala até que hoje tem técnica para isso, tem maresia e tudo.
que não vai afetar o data center, porque eles vão conectar o dado processado dele direto ali no cabo submarino. Eu estou vendo, O tele... inclusive, nós estamos compartilhando aqui a matéria que foi publicada no Economic News Brasil sobre esse assunto, que você foi entrevistado, Legal. né? Você, inclusive, foi entrevistado, que mostra aqui que o projeto da Casa dos Ventos são 12 módulos, duas subestações em uma área de 90 mil metros quadrados, né? Que inclui É, ainda 8 quilômetros de fibra ótica, que garante suporte para operação ao desempenho, a transmissão, né, que vai ser de 500, potência de 500 no PCM2 Pacatuba, operando pela transmissora nacional de energia elétrica, né? E, é um inclusive dos gargalos, aqui a questão da rede elétrica, a gente depois investimento de pode falar 50 sobre isso. bilhões, né? Empregos Isso. indiretos inicialmente, mil Mas empregos. você já pode atualizar esse dado. Esse dado hoje são 175 bilhões, num vídeo que a própria Casa dos Ventos divulgou. Né? E aí não é o dado do McDowell, é o dado público Não, aqui foi a matéria quando foi da anunciado, empresa. a Tá? matéria aqui é Mas quando foi eu acho que é anunciado o importante. projeto, né? A matéria aqui é quando foi anunciado o projeto. Exatamente, está correto. Está correto. Assim que anunciou foi 50. Está correto, Jackson. Assim que anunciou foi 50. E depois se vende, disse, não, não é 50, são 175 bi. Né? E tem também a planta de hidrogênio verde. Mas, assim, é importante que o telespectador entenda, para que eu concluir a história, a questão dos cabos submarinos. As pessoas, às vezes, poxa, para que serve o cabo submarino? O cabo submarino vamos lá, no momento que eu tenho um data center na Praia do Futuro, eu sou contratado, por exemplo, pelo Banco Itaú para processar os dados, para Pix, para transferência de conta. Aquele dado é processado em algum data center. No momento que. E esse data center, se estiver na Praia do Futuro, ele pode ter sido contratado, por exemplo, por uma empresa da Europa. A empresa manda por meio do cabo submarino até o data center, em questões de velocidade da luz, é processado e é devolutiva para lá. E aí se paga imposto, porque isso é um produto. O processamento de dados é um produto que vai se pagar ICMS, uma parte dele vai para o ISS e tal. Só que se. É a Perdão, que a prestação minha de garganta. serviço, né? Pronto. Só que se esse data center tiver na ZPE, ele vai ter isenção fiscal, percebe? Então, a ZPE, o atrativo dela é exatamente em relação à Praia do Futuro. Aqui eu tenho isenção fiscal, inclusive na compra dos equipamentos para montar o data center, que é muito caro. Porque não vai sair A de lá, né? importação, tá? Mas aí eu tenho um gap aqui entre a ZPE, preste bem atenção nisso, que isso é importante para o telespectador e para vocês entenderem. Eu tenho um gap aqui, um buraco, entre o local onde vai ficar o data center e a praia do futuro do cabo submarino. Por quê? Se eu processar dados aqui e eu quiser vender na Europa, eu não tenho que ligar aqui com o cabo submarino para vender na Europa, na África, nos Estados Unidos, né? E se isso for feito por internet, ele perde muita latência, E perde a aí, solução? velocidade. De forma resumida, explicando melhor, por exemplo, esses cabos, eles precisam estar interligados entre os 16 cabos submarinos, eles precisam ficar interligados aonde? Na ZPE. E aí haverá investimento em fibra ótica de pelo menos 4 cabos já confirmados para chegar à ZPE. Para quê? Para que o processamento de dados numa zona de livre imposto, que é a ZPE, ele tenha a mesma velocidade entrando no cabo submarino para vender o produto que é dado processado na Europa, na África ou nos Estados Unidos, que o data center da Praia do Futuro tem. Porque o data center da Praia do Futuro ele liga direto aos cabos. E para eu ligar direto aos cabos, eu preciso de uma fibra ótica entre a Praia do Futuro e a ZPE, que é o investimento que vai ser feito. E aí, Jackson, esse investimento nessas fibras óticas, ela vai gerar um efeito multiplicador para todo o entorno que o cabo passar. Então, é muito importante para a Calcaia, para a região metropolitana, para geração de emprego, para o ecossistema digital, enfim. Isso tem um efeito multiplicador muito interessante para o nosso estado. É isso daí, Mac, às vezes a pessoa não tem obrigação de saber, mas muitas vezes você está acessando um sistema, principalmente os de fora, né? Os das plataformas internacionais, como uma rede social aí que você acessa todo dia, aquele dado ele está sendo processado lá fora, ele não está sendo processado nem armazenado no Brasil, né? 60% dos dados Pois do é, Brasil são processados fora, pois via é. cabo submarino. Pois é, eu tenho uma empresa de
eu tenho minha empresa de tecnologia também. Agora mesmo nós fizemos, nós tínhamos nossas nuvens, nossos servidores, nós tínhamos servidor em Miami e nós trouxemos de Miami para São Paulo porque estava gerando latência de milissegundos, mas estava interferindo no processamento dos dados, né? E nós trouxemos Exatamente. para para o Brasil agora recentemente. Agora, eu quero te perguntar outra coisa, Mark. Isso, isso é uma crescente e, inclusive, isso tem sido debatido também por questão de soberania nacional, né? Que isso entrou na pauta, foi daí que o governo lançou o Redata, né? Entre outros pontos. Mas também é importante destacar que a corrida global das Big Techs para isso aí no cenário atual. Esse ano, para a questão de estatísticas de investimentos, a Apple anunciou um investimento que vai ficar entre 500 e 600 bilhões de dólares até 2029, nos Estados Unidos para os data centers de IA. O Google, ele já, na América Latina, ele tem expandido. Inclusive, como você falou aí, de consumo de água, né? Ele tem um impacto também no meio ambiente. A expansão do Google na América Latina já gerou um consumo de 8,1 bilhões de galões de água só em 2024 nos seus data centers, né? Tivemos aí também no México o Cloud HQ, que investiu lá mais 4,8 bilhões em 6 instalações em sistemas de resfriamento sem água, que é uma outra forma, né? E também o Odate, que teve aí 1,2 bilhão em financiamento verde para data centers na América Latina. Então, a América Latina aí tem recebido investimentos milionários. é, Aqui não são casos que eu citei do Brasil, mas isso tem crescido na América Latina como um todo. Por que América Latina, Mark? Vamos lá. Primeiro, eu acho que é importante a gente desmistificar a questão do consumo de água, porque foi um tema que foi um pouco debatido e as pessoas às vezes talvez não entendam muito. Não só É, como de consumo de água, mas também a energia, né? sim, aí sim, aí eu Estamos tenho aí é preparados para outra história. esse consumo de energia? Sim, vamos lá. A política nacional de data centers, que é uma política do governo federal, tá? Ela tem uma preocupação iminente com a sustentabilidade, tá? Tanto é que a energia que vai abastecer o data center, para que ela tenha essa isenção fiscal da ZPE, ela tem que ser uma energia limpa, uma energia verde. Primeiro ponto. Segundo ponto, a tecnologia dos data centers, ela evoluiu bastante. Há um tempo atrás, realmente havia sim um consumo de água maior. Para você ter uma ideia, Jacques, esse data center que vai para Calcaia, esse mega data center, o consumo de água dele é equivalente a 72 famílias. Eu fui entender isso. O sistema de refrigeração de água dele é um sistema fechado, onde você só coloca uma vez a água e troca ali, talvez em um ano, ou um pouco menos tempo que isso, de forma que o consumo de água maior do data center, pasmem, é com as pessoas que vão trabalhar nele. Tomar banho, beber água, você tem 400, 500 pessoas lá. Então eu fui atrás de estudar isso, e respondi algumas entrevistas, porque para desmistificar essa questão de que vai faltar água onde tiver data center, a tecnologia evoluiu tanto, e você mesmo citou o exemplo aí de data center que a refrigeração não precisa nem de água. No caso desse data center, Esse é um projeto novo que foi implantado no México, né? Ele é relevante porque ele prevê um sistema de resfriamento sem água. Então, isso é exatamente. uma prática Isso nova. é uma tendência, é uma tendência. O próprio data center que vai para Calcaia, o consumo de água é mínimo, 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 mínimo. Não Porque há o The preocupação Guardian, alguma com. o The Guardian publicou uma matéria recente sobre
o intensivo consumo de água pelas torres de resfriamento, que pode agravar o estresse hídrico, né? Uhum, uhum. Mas Isso em modelos antigos de data center, que mas não é o isso caso. pode abrir já outras portas de investimento. Por exemplo, o Grupo Marquise, através da Marquise Infraestrutura, tem iniciado projetos no PECEM para reuso de água. Dessalinização Reuso de água. Ela tem outro e projeto reuso. de dessalinização, né? Então, isso são coisas que um projeto, um investimento termina puxando outro investimento. Então, em vez de resolver um problema, já resolve dois ou três. Mas vamos lá, é bom que a gente seja, eu procuro ser Entendeu? muito, São eu oportunidades que entendi. vão crescendo em conjunto. Isso. Eu procuro ser muito responsável nas informações que eu passo aqui. Essa é a orientação do prefeito Naumi, que a primeira coisa que ele perguntou foi: nós vamos ter problema de água? Se tiver, isso não vai seguir para a gente. Então, a gente fez um estudo muito sério, a Secretaria de Meio Ambiente, né, o IMAC de Calcaia. Então, esse impacto não existe, tá, da água, e eu digo isso de uma forma muito tranquila. Agora, você me tocou no outro ponto que é importante, que é a questão da energia. Data center consome muita energia. Daí a necessidade de nova energia. E aí o Brasil não, e é normal que ele não tivesse preparado para receber tanto novos projetos, não só de energias renováveis, como a energia solar, a energia dos ventos e o próprio hidrogênio verde, que vão abastecer não só as cidades, mas também alguns data centers. E eu tenho um ponto de gargalo aí que está sendo resolvido, graças a Deus também isso, o operador do sistema, que é o OS de Calcaia, já nos garantiu que isso está sendo É a solucionado e passou famosa transmissão. linha de transmissão, exatamente. Isso é um Nós estamos, problema que nós temos hoje é um crítico no problema, Brasil. Não pronto. adianta você gerar energia, você não tem como transmitir. Esse não é um problema de Calcaia, não é um problema do Não, não, Ceará, é um não, problema não. do Brasil, né? Brasil. Mas está sendo solucionado, pelo menos essa empresa que está entrando em Calcaia, Casa dos Ventos, é uma empresa muito séria, que tem compliance, que eles não entram em aventura, está por outros Não, grandes nós meios, estamos então discutindo eles isso já aqui. Inclusive, eles são um dos solucionaram maiores geradores de energia eólica do Brasil, né? Mas exatamente, não adianta gerar se exatamente. não tem como transmitir. Mas calma, esse problema já foi solucionado, né? Já tem investimentos nessa questão da transmissão, até porque hoje a Casa dos Ventos, por exemplo, até onde eu sei, ela tem energia sobrando para jogar Não, lá também, não, eu estou né? falando aqui de um ponto que não é problema Mas, das mas, empresas mas geradoras. o que você está falando é importante, porque É, vamos para o telespectador que está aqui, não ele vai existe entender. fábrica de carro se não tem estrada. Pronto, mas ele vai entender esse meu exemplo de uma forma melhor. Vamos supor que hoje muita gente está querendo colocar placas solares nas suas casas, nos seus sítios. Para quê? Para gerar a própria energia. Aquilo é jogado dentro da rede da Enel e o que sobrar vai para o Mercado Livre e é vendido. Legal. Mas será que todos Aqui, conseguem? deixa eu chamar o rápido intervalo Claro. e Ok. voltamos rapidinho. É, fique com o nosso intervalo, que você vai conferir o vídeo do destaques da semana do Economic News Brasil e as boas da semana do Boa Notícia Brasil. E lembrando, se você ainda não segue as redes sociais do Economic News Brasil, Instagram, LinkedIn, é só ir do Boa Notícia Brasil. Siga agora, pegue seu telefone. E também, se você quiser participar do canal no WhatsApp do Economic News Brasil e do Boa Notícia Brasil, é acessar qualquer matéria ou a bio no Instagram, por exemplo, de ambos os portais lá, que você vai ter o link para entrar no canal do WhatsApp. Voltamos em 2 minutos. Voltamos já. Imersão executiva em Hong Kong da FIEC conecta líderes à inovação global. Energia solar no Ceará. Croma investe 4,7 milhões de reais em nova usina em Ipu. Grupo São Luís apresenta relatório ESG com 19 milhões de reais em investimentos em 2024. Portal do Corretor ESE ganha nova função e acelera cotações. Las Acácias, da M. Dias Branco, lança nova linha de produtos em expansão internacional. BS Cash na Apas Experience 2025 apresenta solução exclusiva para supermercados.
Projeto de reuso de água no Pecém avança com Marquise Infraestrutura e Fortescue. Ações Banco Paine sobem 72,96% em 12 meses com lucro e governança em alta. Siga nossas redes sociais. Fornecedora Pavimentos, primeira na construção civil no Ceará a conquistar certificação PSQ. New Sedan, do Grupo New, recebe destaque em suas operações Jeep e Ram. Crescimento de bares e restaurantes em agosto revela setor em busca de fôlego. Faculdade de Medicina FAMetro, MEC libera curso após compra pela Edux. Mercado imobiliário português, vendas crescem 15,5%, mas preços disparam 17,2% em 2025. Preço do Rolex pode cair nos próximos anos e abalar o mercado paralelo. Suzano compra Kimberly-Clark e tem operação de 1,7 bilhão de dólares aprovada pelo CAD. Fusão entre BBVA e Sabadell depende da adesão de grandes fundos internacionais. As boas notícias da semana. Oferecimento: M. Dias Branco, Instituto Mayra Eliane, Fundação Beto Studert e Grupo New. Sebrae Ceará impulsiona renda de biuro de Aquiraz com indicação geográfica. Mobilidade sustentável em Fortaleza é destaque em roda de conversa do Sindônibus. SUS amplia diagnóstico precoce do autismo a partir dos 16 meses. Biocarvão em Minas Gerais. Net Zero vai construir fábrica pioneira com resíduos de cana. Capacitação feminina em IA ganha força com programa gratuito no Brasil. Engenheiro da USP cria microestação que acelera o saneamento sustentável. Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal. Cidades com tarifa zero crescem e ampliam mobilidade gratuita no Brasil. Siga nossas redes sociais. Redução de lixo em aldeias fortalece saúde e sustentabilidade no Xingu. Resíduos que viram adubo. Refeições do Polo Industrial de Manaus ganham destino sustentável. Túnel Santos Guarujá facilitará a mobilidade intermunicipal. Lições de Paulo Freire inspiram caminhos para projetar um mundo melhor. Hospital de Clínicas de Porto Alegre é eleito o melhor hospital público da América Latina. Iniciativas contra a exploração sexual ganham força no Brasil e no mundo. Relatório 2025 revela novos fatores que explicam a felicidade mundial. Economia prateada, o futuro do consumo e da inovação. Voltamos com o nosso diálogo empreendedor, hoje conversando com o empreendedor, advogado, presidente da Comissão de Data Center e Cidades Inteligentes da OAB Ceará e secretário de Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Inovação de Calcaia, Macdovo Trigueiro Filho. Bom, nós estávamos falando aqui sobre a questão da transmissão da energia. Então, assim, se o usuário que quer vender energia, ele tem um pequeno sítio em Calcaia, no nosso exemplo aqui, e ele coloca lá placas solares, sem ter consultado se existe na rede espaço para dissipar a energia que ele vai produzir, principalmente a energia que sobrar, ele vai utilizar parte dela nessa casa, e o resto ele quer colocar no Mercado Livre, vender na rede. E como Enfim, está tendo hoje aí, nós temos tem gente investindo em hoje nós temos condomínio de geração de energia, né? as Sun Farms da vida, né? Na verdade, nós temos um problema estrutural de rede no Brasil e o sistema tem procurado resolver isso porque não tem, digamos assim, capacidade para quantidade enorme de demanda por novas usinas solares e muitas outras formas de energia. Um exemplo didático disso que eu estava falando é, por exemplo, vamos supor que a CAGES, ela faz aqueles canos de água e ela projeta para 100 casas o fornecimento de água, mais ou menos assim. E de um mês para o outro, né? Ou seja, a internet está crescendo muito rápido, a necessidade de energia muito rápido, a inteligência artificial muito rápido, mas no nosso exemplo, de um mês para o outro, houve uma expansão naquele bairro e o bairro passou de ser. Então, assim, essa capacidade do sistema de energia, fazendo uma comparação com água, um cano de água, uma comparação simples, mas que ela é bem ilustrativa para o telespectador. Vamos supor ela planeje
tubulação de água para 100 casas em determinado bairro. E, de um ano para o outro, aquele bairro cresça e passa a ter 1.000 casas necessitando de água. Então, o que é que acontece? Eu tenho que aumentar. Se o tubo que para 100 casas ele tem esse tamanho, para 1.000 casas eu preciso ou de novos tubos de água ou aumentar o tamanho do tubo. A mesma coisa a rede elétrica. À medida em que a demanda está aumentando, eu vou precisar de novas linhas de transmissão ou aumentar a capacidade da linha de transmissão. Esse exemplo da água é muito prático. O Brasil todo passa por um problema de ter que melhorar as linhas de transmissão, tá? Por uma necessidade cada vez maior de energia. E com a vinda dos data centers, essa necessidade vai aumentar mais ainda. Então, esse é um problema estrutural, é um gargalo que está sendo resolvido, né? No caso de Calcaia, já foi resolvido pelo operador do sistema, o OS, mas outros locais do Não, Brasil recente, eu entrevistei alguns programas atrás, esse programa, inclusive, você, telespectador, se quiser conferir, o Rodrigo Melo, que é o CEO da Croma Energia. A Croma sim, está investindo só em uma usina no Ceará, lá em Jaguaruna, mais de 2 bilhões de reais numa única usina. Ontem, lançou a pedra fundamental de outra usina de energia solar na cidade de Ipu, também no Ceará, e entre outros, né? A Croma ela tem sede em Recife, ela tem parques solares também no Pernambuco e em outros locais. Hoje é a maior geradora de energia solar do Nordeste. sim. Eu brinco com meu amigo, Estava vendo aqui. Por coincidência, eu tinha alguma coisa, eu essa até reportagem sua. até eu brinco com meu amigo Rodrigo, que ele é o rei do sol do Nordeste, né? De tanta energia que gera, e ele já tinha falado para mim sobre isso aí, sobre essa questão das linhas de transmissões, né? Que ele chamou até de delivery, né, da energia, mas ele também disse isso aí, que isso é a grande preocupação do setor, mas que isso está sendo resolvido. Jackson, as pessoas costumam procurar os problemas, né? Ah, vai É. faltar água, não vai faltar água. Ah, energia, está resolvido. Mas ela tem que ver também todo o ecossistema que vai se tornar, vai gerar em torno de um novo data center, de uma nova empresa de hidrogênio verde e Não, como eu muitas disse, um outras negócio coisas. puxa o outro. E para você ter uma ideia, Jadson, na lei, está na lei, no Redata, né, nesse regime especial, 2% tem que ser investido, dos investimentos, tem que ser reinvestido, por exemplo, em pesquisa, em infraestrutura de tecnologia. Que você imagina hoje, eu tenho lá, eu como secretário, eu sei alguns pontos de Calcaia que a conectividade ainda é ruim. Né? E a gente vai melhorar isso muito, porque a gente vai ter de graça ali uma fibra ótica passando. E a gente vai. A contrapartida que esses grandes players vão dar ao investir na nossa cidade, mesmo sendo uma ZPE, vão nos ajudar a dar conectividade. Isso vai melhorar na questão da educação, na questão do treinamento das pessoas. Nós estamos buscando fazer parcerias com o IFCE, com a própria universidade, onde eu sou professor, Universidade Federal, com alguns institutos. A gente buscou o Parque Tecnológico de São José dos Campos para buscar parceria. Estamos buscando o ITA, que vai ter um parque tecnológico aqui. Estamos buscando parceria com a FIEC. A FIEC tem um observatório da indústria, que é fantástico, muito bem conduzido pelo doutor Ricardo. Então, tudo isso ele se retroalimenta, tá percebendo? De uma forma Não, que se não fosse o Ricardo Cavalcante, eu não sei o que seria do grande gestor, hidrogênio verde no Ceará. O Ricardo é o grande líder do hidrogênio verde sem dúvida, sem dúvida. no Ceará, né? Essa é Inclusive uma eu das fui bandeiras da convidado. Federação das Indústrias. Eu fui convidado hoje para e estou aqui na entrevista com você, exatamente agora, para ter lá na FIEC, a gente vai ter uma nova apresentação sobre as possibilidades do Observatório da Indústria e tal, e muitas outras possibilidades que existem. Então, essa retroalimentação, esse feedback, essa oxigenação da economia para a periferia, para a região periférica de Fortaleza e para cidades periféricas como Calcaia, e aqui a Calcaia não tem uma concorrência com São Gonçalo. Na verdade, nós estamos todos juntos dentro de um grande projeto de ZPE, porque o porto está nas duas cidades. Então, pelo contrário, gente de São Gonçalo vai trabalhar em Calcaia, como gente de Calcaia vai trabalhar nas empresas de São Gonçalo. Isso é muito importante para uma economia. A gente sabe
ter uma economia para se oxigenar, para que as pessoas acordem de manhã e tenham um emprego, e aquele emprego gera renda, oxigena o Marco, comércio, é um efeito multiplicador. estamos chegando ao final do nosso programa. É um assunto aqui que a gente for conversar vai ser um. Tem que gerar uns 10 programas para nós conversar, porque Tem você é muitos pontos ainda entusiasta, para você abordar é aqui. você é um conhecedor, e além de ser um conhecedor, é um entusiasta, né? Sim. E eu também, desse lado, além de acompanhar, eu fico olhando as oportunidades de negócio e fico vendo, né, como eu disse, uma coisa traz outra, né? Mas isso é bom para o nosso telespectador que está assistindo, para ver que sempre existem oportunidades de negócio surgindo. Agora, isso de qualquer nível, nós estamos falando aqui de data center que são mega negócios, né? Mas existem negócios pequenos também que todo dia surgem oportunidade de negócio. Então, o que tem que acontecer para o empreendedor, né, o iniciante, aquele que já está consolidado, mas que quer ampliar, é estar antenado no que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no mundo, né? Às vezes tem uma coisa acontecendo lá em outro país que aqui ninguém despertou, e aquela pessoa pode ser um negócio pequeno, e se ele inova, ele tem sucesso. Então, Eu diria, já só complementando, você está falando que a vida do empreendedor é estar atento, atento às oportunidades. E assim, se eu pudesse dar alguma dica aqui para os empreendedores, notadamente os empreendedores digitais, eles fiquem atentos ao ecossistema do data center, do hidrogênio verde, e eu diria mais, da transição energética, né, de toda essa mudança tecnológica. foi publicado E que hoje, né? venham, e fica o convite aqui, que venham investir em Calcaia, estarão, a Calcaia está de portas abertas para receber os mais diversos investimentos, e lá, hoje, eu garanto que é o melhor local para se investir para os empreendedores, não só grandes empreendedores, grandes data centers. Marco, Você tem um ecossistema aí é, aberto. Foi postado hoje, pelo menos no Economic News Brasil, uma matéria de de um aplicativo que está pagando em dólar para o usuário que autorizar gravar ligações dele. Tu acredita? Acredito, isso aí é um outro tema muito importante que a gente pode gravar no Tá outro programa já. bombando. Não, o aplicativo poder ouvir, não é o cara, o usuário gravar para ele. Ele permitiu o aplicativo ouvir as conversas dele. Meu amigo, aí a gente entra num outro tema muito interessante, que é Tem eu sou sido um boom, já está em vice-líder de downloads na Apple, mas você lá sabe na loja por da quê? Apple. Você sabe o porquê disso? Ah, já está crescendo no Google, o pessoal deixando Tá? gravar as conversas dela para ganhar dinheiro. Pronto. O dado dinâmico, que é o dado, é conhecer as pessoas, é o ouro hoje, né? O chat GPT, quanto mais gente usa, mais eles conhecem a gente. Se eu te passar aqui um promptzinho, um prompt é um comando, tá? E eu te passar esse prompt, ele vai te desnudar e vai dizer exatamente quem é Jackson Pereira Júnior, com base em todas as interações que você teve ao longo das vezes que você usou o chat GPT. Então, os donos do chat GPT conhecem a população brasileira melhor do que nós mesmos, né? Se eu te der internet de graça e te monitorar, em 3 meses eu te conheço mais do que a tua esposa, do Aqui, que ó. os teus filhos. Aqui, ó. Eu conheço, Neo eu Money conheço. Talks. Exatamente. Porque ele quer conhecer os teus gostos, os teus desejos. Se você torce Fortaleza, se você torce Ceará, se você compra na Amazon, se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de Tá centro. aqui. Isso é um dado É. dinâmico importantíssimo para as Então, pessoas. se você Então, quiser saber assim, mais isso é informação sobre armazenado. isso, acesse o economicnewsbrasil.com.br, Mas, você vai mas ver. você tem um problema aí que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí é para um outro programa. Isso aí que é a minha área de direito digital, que eu sou ministro aula também de direito digital. E a Lei Geral de Proteção de Mas, Dados é como se mas o mercado é muito aqui eu não estou rápido. dizendo, a matéria do Economic News Brasil, ela apenas está retratando Sim, o eu negócio. entendi. Mas assim, eu vejo assim, se o dado é do usuário, ele está permitindo, ele está Exatamente. vendendo o dado dele. Há uma permissão explícita, mas há muito. Esse tema ele tem raízes mais profundas, né? Seria tema para um novo Eu programa. jamais deixaria, mas tem gente para tudo.
É, Mark, nós aqui eu queria que você fizesse agora suas considerações finais. Está com você aí. Não, as minhas considerações é de agradecer mais uma vez as pessoas que me deram a oportunidade de pesquisar, de trabalhar e dar e doar o meu conhecimento na Prefeitura de Calcaia, em nome do prefeito Naumi, a própria OAB, a Cristiane e a Universidade Federal, em nome do reitor. A gente agradece essas oportunidades que estão nos sendo dadas numa área que eu gosto tanto, uma área que eu estou me dedicando, né? E agradecer a você, Jacques, agradecer ao telespectador do Economic News que teve a paciência de eu incomodar eles por um bom tempo, né? Incomodar vocês. Estou sempre aqui aberto, que das vezes que me convidar aqui, encaixar na minha agenda, eu vou estar aqui para a gente conversar sobre esses temas. E a palavra final é fiquem atentos, que o mundo mudou, mudou muito, mudou o emprego, mudou tudo. Então, se eu digo isso para meus filhos, né? Então, fiquem atentos à transição digital do mundo, à transição energética, que é aí onde estarão as grandes oportunidades, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre linkado com uma realidade e não acreditar em qualquer história. Nós temos Essa que é dois. Nós temos o Economic News, ele tem um slogan primário e secundário. O primário é notícias de valor. O segundo é informação é poder. exatamente. Está perfeito. Então, eu encerro com essa minha palavra de agradecimento e de me colocar à disposição aí de vocês do Economic News e parabéns pelo programa. Convido novamente você, meu telespectador, para seguir as redes sociais do Economic News Brasil, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim, todas as plataformas, no YouTube, né? É, E também participar do canal no WhatsApp. Acesse qualquer matéria, ou seja, do Economic News Brasil ou do Boa Notícia Brasil, que lá tem uma tarja verde para você entrar no canal do WhatsApp. É gratuito, entra lá e você vai receber só notícias de valor do Economic News Brasil e do Boa Notícia Brasil, só notícias positivas, muito bacana, um projeto inovador. Muito obrigado e você, nosso telespectador, até o nosso próximo programa.